Cara, eu me lembro que tava lá na sala de vocês, lembro que eu comecei a atender pessoas aqui, atendendo até mesmo uns colaboradores de vocês na época. E eu olhei pro Maurício, cara, eu vou vir morar em Caxias. E o Maurício, o Thiagão tem uma amiga que tem um apartamento aqui atrás e tal. E, cara, deu tudo certo, não deu 15 dias eu tava morando em Caxias, né? Então, vocês incentivaram a minha vinda pra Caxias, me ajudaram, abriram as portas e, cara, gratidão aí por toda a jornada juntos que a gente vem construindo, desde quando a gente se conheceu lá no RTI da Cinex, né? Isso. E desde lá, né? Então, cara, o Motaís foi 2012, 13 anos aí que a gente se conhece. É 12 mais 1, né? Isso aí. Vamos usar o 13 mais 1. Exatamente. É isso aí. Então, cara, hoje, aqui no podcast, a gente gosta de trazer muitos ciclos, né? Todas as trajetórias, os aprendizados em cada ciclo. E 12 anos trabalhando com TI, incentivando a transformação digital nas empresas, passando pelos momentos de transformação digital nas empresas, a gente não tem somente o lá fora, a gente tem principalmente o interno, né? O interno do Esdras dentro do negócio, o interno na vida do Esdras desde antes da entrada na Introduce ou do início do start da Introduce. Mas voltando lá atrás na trajetória, lá quando o Esdras começou a vender picolé, sempre foi teu sonho empreender? Sempre foi. Vamos lá, né? Até antes do picolé, tem uma pequena história que em sessões de coaching contigo, né? Enfim, depois em outros momentos de clareza, assim, eu refleti, né? Eu moro num bairro, enfim, digamos, humilde, né? Enfim, é Vila Nova, morava, né? A minha mãe. E aí lá em Bento Gonçalves, e o que acontece? É um declive, né? E no declive, morro, barro, né? Enfim... E ali a gente brincava de carrinho com os colegas, né? E aí a gente fazia um buraco no barro ali, né? Pra botar os carrinhos. Então aqui é minha casa, aqui é o posto de gasolina, aqui é o posto de saúde, aqui é o mercado, enfim. Então a gente fazia do barro a nossa cidade, né? Com os carrinhos. Só que, aí isso hoje, né? Enfim, refletindo, naquela época eu cobrava aluguel dos coleguinhas, dos vizinhos, genial, pra trabalhar na minha cidade, né? Então, aí um exemplo, a gente não tinha dinheiro, era alguma peça, alguma coisa. Então, cara, desde uma garrafa de água que servia pra represa que a gente montava, até, por exemplo, um carrinho, alguma coisa, um teto de uma casinha, enfim. Mas eu me lembro dessa situação. Eu cobrava o aluguel pra gente poder montar a cidade, né? Isso antes de vender picolé. Antes de vender picolé. Então essa foi uma reflexão, veio em alguns momentos de sessões, né? E ali, digamos assim, é uma das coisas que a gente entende que pra gente construir algo, a gente precisa captar, né? Aí vem a questão do capitalismo, mas o capitalismo ele ajuda a construir as coisas que hoje existem também, né? E então tive essa reflexão. Depois sim, veio o picolé, praticamente, né, por sobrevivência, né? Então levar mais dinheiro para casa, não depender da mãe, poder comprar um tênis por conta própria, essas coisas, né? E vendendo picolé, eu tive um grande aprendizado, né? Eu tive geralmente o picolé é uma temporada, né? Então de novembro a final de março, né, para pegar o verão, principalmente a nossa cidade Serra, né? Enfim, é frio, então é esse período. E aí tinha uma competição de vender picolé e ganhava uma bicicleta, né? Eu ganhei essa bicicleta, né? Então vendendo picolé, então já foi uma das primeiras conquistas, né? Eu fui o melhor vendedor de picolé do período. E 3 dias depois, até tem uma história, depois o Maurício e o Brian me presentearam com uma bicicleta em 2016, 2017, né, enfim, porque me roubaram a bicicleta, né, então tem outro aprendizado aí, mas vendendo picolé, o que acontece? 8 centavos de comissão de venda, né, pra te ter 15 reais num dia, tinha que correr, bater perna, inclusive tem algumas fotos, né, enfim, era magrinho, né, 12 anos, né, enfim, tinha que correr, tinha que fazer, né? E o carrinho pesado, fraco, não sabia exatamente ainda o contexto de cuidar da saúde e tudo mais, né? Mas existia alguns momentos em algumas transportadoras que eles faziam um intervalo. Então, às 4 da tarde tinha um intervalo. Aí um cara me disse assim, cara, traz um refri pra nós. Aí eu, ok, vamos ouvir o cliente. Com 12 anos, ouvir o cliente. É isso aí. Né? Então, ouvi o cliente. Eu fiz uma parceria na Brum, que era lá onde tinha os refrigerantes. Peguei os refrigerantes. Aí, eles, no início, me pediam pra eu comprar. Eu, caramba, cara, tinha que comprar 20 reais de refri.
eu não fazia 20 reais, né? Mas coloquei na frente o risco, né? Enfim, até que eu ganhei digamos assim, uma confiança da Brum para eu pegar por consignado. Então, no início eu tive que pagar, depois eu consegui consignado. Então, o que eu vendia, show, o que não vendia, podia devolver no dia, na semana, né? E o refrigerante me dava 50 centavos de margem. Né? Sim, na época isso faz 20... É muito, 20 anos. Mais de 10%, devia ser 3, 4 reais. Era 50 centavos o refrigerante para R$1, né, vendendo. Então, 6, 7 vezes mais. Isso aí. Muito mais. E aí, então, ouvir o cliente, e aí depois eu também via que tinha outros agentes assim vendendo. Então, tinha um pastel, tinha um cara do doce. Eu digo, cara, vamos trabalhar juntos? Vamos ir juntos nos locais, entender se isso funciona. E funcionou, né? Eu me lembro, tem o Luiz, hoje ele é fotógrafo, né? Ele vendia o pastel e o picolé e o refrigerante. A gente fez uma parceria ali e ia nos lugares vendendo. Então, aumentou o equity. Inclusive, o equity, né? Não sabia exatamente o que era, mas naquele momento a gente compartilhou, né, também. Mas isso fez o quê? Eu não precisava bater tanta perna. Porque a gente conseguiu gerar mais valor em menos tempo e, digamos, atendendo o cliente. Aumentou o ticket médio. Aumentei o ticket médio. Então, cara, essa reflexão eu tenho hoje com mais clareza, né? Enfim, mas lá a gente já estava fazendo isso. Hoje, olhando para isso, Esas, e olhando para o cenário que tu enxerga hoje nos negócios, no momento que tu está vivendo, quais foram os aprendizados lá de trás que tu ainda usa hoje? Esse é um. O picolé, até numa palestra eu faço isso, né? Enfim, é continuar persistindo, mostrando, porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo está no momento, ou nem todo mundo tem o dinheiro, ou nem todo mundo, digamos, está na tua frente. Porque às vezes tu está fazendo barulho, né? A gente fala de marketing digital, né? Mas para o cliente errado, no momento errado, no horário errado. Né? Vai vender picolé de noite? No inverno? No inverno? Não rolar, funciona. né? Então, essa é uma questão, né? Anunciar, sim, estar em campanha, estar em autoridade, né? Estar em posicionamento, essa é uma questão que eu trago até hoje e para cada negócio novo a gente precisa fazer esse barulho, né? A gente faz isso nos nossos negócios e a gente também ajuda os clientes a entender esse contexto e trabalhar essa pauta, né? Dentro do seu planejamento estratégico. Legal. E hoje, onde que vocês estão fazendo barulho? Legal. A gente criou um grande momento nosso, né? Enfim, um movimento também que a gente chama de Guardiões Digitais. Esse é um barulho que a gente está fazendo. Ele já alcançou o Brasil, somos 1.700 pessoas, né? E já virou. Antes a gente era do bairro, vamos dizer assim, Caxias, né? Hoje o nosso bairro maior já é São Paulo, né? Enquanto Guardiões Digitais e tudo mais. Então, o Guardiões é um bom local de barulho que está acontecendo. Muito bom, muito bom. E hoje dentro, às vezes, da estrutura de vocês, então, vocês têm a Introduce, vocês têm a Supreme, né? O Guardiões, ele entra dentro de um desses guarda-chuvas ou ele é mais uma empresa? Ele é mais um. A Supreme foi uma conexão também lá da universidade que a gente teve com o Ismael e com o Júnior. Nos conhecemos lá, eles abriram a empresa Supreme, né? A gente abriu a Introduce, seguimos, mas o tempo, né, nos conectou de novo e a necessidade, os valores, a clareza de divisão, assim, né, também. E a gente nos uniu com a Supreme, né? Então a gente fez uma aquisição ali de 60%, né? E estamos trabalhando hoje juntos, é uma empresa do grupo, né? E o Guardiões Digitais é uma empresa de educação. Né? Então ela se move, a gente sempre fala, o multifacetado, né? De diversas formas, em diversos formatos, mas ela é uma universidade. Então a gente tem capacitações, tem treinamentos, tem mentorias, tem educação, né? Então passa por plataforma, passa por eventos presenciais e tem a comunidade da universidade, né? Enfim, ela nasceu pela comunidade, mas ela se transforma em universidade. Muito bom. E hoje, né, pela carência de mercado, as empresas elas conseguem captar as pessoas ali dentro também. Preciso de mão de obra, por exemplo. Quero uma mão de obra. Vocês fazem essa parceria com o corporativo ou como é que funciona? Já tem acontecido. Está leve ainda, né? Porque não é exatamente o propósito agora, né? Mas é uma das pautas da universidade. Inclusive, dentro do grupo que a gente criou lá, tem uma área de vagas, né? Então, o pessoal já tem postado, já tem captado, já tem feito movimentos ali no grupo de vagas, né? Porque o que acontece? Como a gente é a empresa que está cuidando das pessoas, né? Vamos tirar o tema empresa, mas a gente é pessoas cuidando de pessoas, né?
E a gente hoje também tem a parte dos dados dessas pessoas. Então, a última formação, alguma coisa algum treinamento, algum evento que ela participou, né? Então, a gente consegue ver a evolução dela, né? E o mercado, só uma informação, hoje são 800 mil vagas de TI em aberto. Né? Se a gente conseguir atender, vamos lá, 800, já é muito, né? Bem qualificadas, a gente está mudando a vida de 800 pessoas, né? O projeto é maior, né? Mas, se 800 a gente já conseguir encaminhar, hoje já foram, né? Pelo menos mais de 50 já estão encaminhadas, né? Por nós. Bom, parabéns. Desde o início da operação, né? Então, digamos assim, a gente ajudar esse mercado a ser transformado a partir de nós é um dos propósitos. Tá? Legal, então hoje a pessoa que também ela não sabe nada de TI, ela consegue acessar o Guardiões e se formar ali dentro. Sim, www.guardiõesdigitais.com.br, né? Todos são bem-vindos. Legal, legal. É importante isso porque muitas vezes o cara tá dentro de uma empresa, né, tá meio em dúvida, quer ir para a área de TI, não sabe onde buscar, às vezes não quer ir direto para uma faculdade, pode ser um bom caminho também, né? Exatamente, é um bom caminho. Interpretando, assim, o contexto da carreira do profissional, né, de tecnologia, ele inicia, assim, em cursos, né? Então, por exemplo, eu lá com 16 anos, eu já tinha feito pelo menos uns 7 cursos de tecnologia. Porque vendendo picolé, eu comprei meu primeiro computador. E o primeiro computador veio Linux. Eu nem sabia exatamente o que era na época, mas veio o Linux. E eu mexi muito no Linux. Tá? Então eu não troquei para o Windows, fiquei no Linux praticamente até, tá? Enfim, grande, enfim, profissional. E graças àquele momento, o Linux me abriu portas, porque foi um diferencial. Profissionais que trabalhavam com Linux, até hoje, até hoje, é uma especialização muito, digamos assim, muito rara, né? Porque tem uma certa dificuldade e também o Linux ele diminuiu o número de... O Windows sempre teve mais, né? Linux menos, mas, ou seja, se torna mais raro quem sabe mexer muito bem, né? Mas hoje as principais aplicações rodam em cima de Linux, né? Inclusive. Interessante. Mas lá atrás eu trabalhei muito com Linux e foi o Linux que me abriu portas profissionais. Então eu fui professor da área de Linux, fui professor de segurança digital, trabalhei numa escola lá em Bento, que é a Escola InfoServe, né? Enfim, sou grato a eles, né, ao Marcos e o Beto até hoje, porque me abriram essas portas dentro da tecnologia, né? Eu nasci, digamos, dentro de uma escola de tecnologia, né? Então a gente lá abriu unidades da escola na região, cuidamos de pessoas, as apostilas era eu que ajudava a construir. Então praticamente todos os cursos da escola eu fiz em pouco tempo. Isso me ampliou muito o conhecimento, né? Então, de 16 a 18 anos ali, muito rápido. E aí, depois dali, trabalhei em multinacional, né? Na M. Dias Branco, e que também, outro mundo, governança, gestão, né? Essa, digamos assim, descentralização, mas ao mesmo tempo centralização de como conduzir uma empresa, né? Descentralização porque eram unidades, né? Mais de 20 unidades no Brasil. É a rede de supermercado, não é? Não, a M. Dias é um grande, digamos, uma empresa de alimentação. Alimentação. Né? De tudo. Em Bento tem a Isabela Alimentos. Faz parte da M. Dias. Faz parte da M. Dias. A Adria Alimentos faz parte da M. Dias. Né? Então, são as marcas mais do Sudeste aqui. Né? Então, as massas, biscoitos, né? Enfim, são deles. Hoje, o maior moinho da América Latina é da M. Dias. Legal. Bom, teve sempre um pé na educação, né? Sim. De certa forma. Praticamente eu nasci, então fui professor por 10 anos na Escola InfoServe. E sempre gostei, né? Sempre gostei. Brilha multiplicar conhecimento, brilha estar, né, com pessoas, ajudando, né? Enfim, porque foi a partir da educação que eu mudei, né? Digamos assim, o nosso contexto, a gente até reflete em alguns momentos, né? Eu podia estar no contexto digamos assim, de favela, né? No contexto de escola pública, né? Passei por tudo isso, enfim, mas foi a educação que me salvou, me abriu portas, me tirou, digamos assim, talvez de um cenário ruim, né? Para um cenário ótimo que a gente vive hoje. É sempre educação, né? O conhecimento, o dinheiro que a gente não tem é pelo conhecimento que nos falta, né? Essa é a grande verdade, né? Esdras, de todos os ciclos que tu teve lá, do vender picolé, né, a tua trajetória, empreender, qual que foi o ciclo mais difícil que vocês enfrentaram? Toda essa jornada aí. Vamos lá. Vou compartilhar alguns, né? Então,
deixar a escola de informática ali no momento, a gente está deixando, digamos, o berço, né? É o lance de se emancipar, de sair, né? Enfim, foi difícil. Me lembro de chorar, né? Enfim, junto com o Marcos lá, enfim, para eu ir para M Dias, né? Porém, eu sabia, né? Eu sabia que era um caminho que a gente precisa trilhar. Eles me deram a bênção, assim, né? Para seguir esse caminho e, de fato, deu certo. Então, vamos lá. Um momento difícil, né? Que, às vezes, tem pessoas que passam por isso. Pô, sair de um trabalho, deixar, às vezes, um sócio, deixar um colega, deixar um amigo que trabalha perto, né? Enfim, a gente fala de matar vaquinha, né? Então, sempre tem um momento difícil que parece num ambiente simples, vamos dizer assim, né? Hoje, se eu dissesse, eu tenho que sair da empresa que a gente está, é muito mais difícil do que ter saído da escola naquele momento, né? Porém, era um momento difícil. Depois, empreender, né? Pô, e agora? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Sem dinheiro, né? A nossa história, o Maurício já contou em alguns momentos também, nasceu com R$1 cada um, né? A gente se conheceu na universidade, no primeiro dia de aula, eu e o Maurício nos conhecemos, então em 2008, né? Iniciando a nossa jornada ali de universidade, e logo a gente já entendeu, a gente se conectou muito, amor à primeira vista, né? Mas a gente se conectou muito bem também no contexto profissional, assim, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa junto, a gente vai fazer, porque as nossas ideias sempre foram muito compartilhadas, assim, né? A gente sempre se habilitava, então ele trabalhava em Caxias, eu trabalhava em Bento, e aí, executa isso, executa aquilo, e eu executava, dava certo, ele executava, dava certo, né? Enfim, então a gente sempre compartilhou muito. Aí, ali a gente disse assim, a gente quer ter um negócio, né? E a gente até buscou alguns nomes de empresa, fez uma primeira pivotagem ali de alguns ensaios, né? De ter a empresa. E teve um momento que eu falei para ele, eu disse assim, eu preciso de mais gestão, tu precisa de mais técnica. Então, esse também é um momento difícil. Tu reconhecer o teu momento, reconhecer as tuas fraquezas, né? Ou, inclusive, as habilidades que tu tem, mas que ainda não está pronto para aquilo que tu quer. Então, a gente queria empreender, mas eu só tinha as habilidades técnicas, não a de gestão. E eu busquei mais as de gestão, né? E ele mais as técnicas.